Bom, então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Aula de matemática, semana 3. Essa atividade é destinada para os alunos do 7º ano. Eu sou o professor Rogério, estou aqui com meu fone de ouvido de locutor de rádio, do Galvão Bueno. E hoje a gente vai dar continuidade aí no conteúdo que a gente estava vendo na semana passada, tá bom? Então vamos lá. Aquelas informações importantes, hoje é terça-feira. Você sabe que tem a sua aula, a videoaula de matemática e de PD1. Você tem duas atividades hoje, uma de matemática e uma de PD1. Na quinta-feira, você vai ter a segunda parte da atividade de matemática, tá? Então, são duas atividades de matemática e uma de PD1. Qualquer dúvida, basta me procurar na plataforma ou no grupo de WhatsApp. Meu número de WhatsApp, ele fica... Eu vou deixar ele na plataforma lá, você entra, você pode visualizar, me manda uma mensagem. Ou, se você não sabe qual é o meu número, não conseguiu entrar na plataforma, só está assistindo esse vídeo pelo YouTube, deixa um comentário aí que eu te procuro lá na plataforma, ou você pode já deixar sua dúvida que eu já te ajudo, tá bom? Então vamos para o que interessa. Aula 3, semana 3, números inteiros. Agora começa a entrar o conteúdo de verdade, do 7º ano. O que é o número inteiro, professor? O número inteiro são os números positivos e os números negativos, tá bom? Só que não entra aqui número com vírgula, forma de fração. Geralmente aqui a gente está falando apenas dos números que não entram os decimais, que a gente costuma dizer, tá bom? Então os números inteiros, eles foram surgindo porque surgiu a necessidade dos matemáticos fazerem contas que antes a gente não conseguia. Se vocês eram lá do 6º ano, vocês faziam uma conta, por exemplo, 5 menos 3. Era tranquilo. Agora, se a professora ou o professor colocasse 3 menos 5, aí você já levantava o braço e falava, professor, não tem como. Não tem como fazer 3 menos 5. Tem como fazer 5 menos 3, mas 3 menos 5 não tem como. E a gente vai descobrir que, na verdade, isso é possível sim. Utilizando quem? Os números inteiros, tá? Então, os números inteiros, eles são os números positivos, os números negativos. Não entram nessa conta aqueles números com vírgula, tá bom? Os números decimais. E o legal, os números inteiros, eles são representados por essa letrinha aqui, ó, a letra Z. Geralmente com esse tracinho aqui, ó, que significa o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, como eu disse, não pertence aos números inteiros. As frações que não são exatas, os números decimais, os números irracionais e complexos. Aí são números que vocês vão ver lá quando vocês chegarem lá no ensino médio, tá bom? Mas fica claro, o número tem vírgula, por exemplo, 2,7 é um número inteiro? Não. Uma fração que não dá exato, por exemplo, 3/5 é um número inteiro? Não. Tá bom? Quais são os números inteiros então, professor? Bom, o conjunto dos números inteiros vai ser esse aqui que vai aparecer agora. Ó. Tá? Do 0 até 1, seguindo para a direita. Do 0 até não, né? Do 0 em diante, seguindo à esquerda. Ele é um conjunto infinito, pessoal. Tá? Os números inteiros são infinitos, tanto para a direita quanto para a esquerda. 0, 1, 2, 3, 4, você sempre consegue pensar no número maior. E 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, você sempre consegue pensar no número menor. Quero que vocês entendam que o número inteiro, quanto mais para baixo ele estiver indo, né, ele é um número menor. Quanto ele mais se afasta do zero, ele é um número menor. Quanto ele se afasta para o zero, aqui para a esquerda, tá? Os números negativos. Agora, com os números positivos é o contrário. Quanto mais ele se afasta do zero, é um número maior. Tá bom? Então, gravem isso. Né? Então, os números inteiros negativos, eles são sempre acompanhados com sinal de menos. Ó. Quando você for escrever um número negativo, obrigatoriamente tem que ter um sinal de menos. Agora, nos números positivos, não. Se você escrever 5, eu sei que você está falando do mais 5. Tá? Se você escrever 7, eu sei que você está falando do mais 7. O número positivo ele não tem a obrigatoriedade de aparecer com o sinal mais na frente. Tá? Agora, o número negativo tem que ter o sinal. Ok? O 0 é um número neutro. Né? A gente costuma chamar ele de origem ou neutro mesmo. Tá? Ele não é nem positivo nem negativo. Ele não tem sinal nenhum. 0 não representa nada aqui para nós. Ok? E, lembrando, o conjunto dos números naturais que vocês aprenderam ano passado, ele está contido dentro dos números
do conjunto dos números inteiros, tá bom? Ó, os números naturais são os números positivos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 são os números naturais. Todos eles estão dentro, né? A gente fala assim, ó, estão dentro do conjunto dos números inteiros, ok? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Os números inteiros, a gente sempre pode colocar eles numa reta, assim como os números naturais que vocês viram ano passado. Na reta aqui, ó, na parte da direita, que vocês estão assistindo aí, né, que no caso, para vocês, quando eu faço assim à esquerda, porque está espelhado, né? Se vocês estiverem assistindo, os números que aparecem aqui, ó, à direita, eles são os números positivos, né? Lembrando, o 0 é a nossa origem. E aí nós vamos tendo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E aí é aquela história. Quanto mais um número positivo estiver afastado do zero, maior ele é, né? Ó, o número 5 está bem mais afastado do zero do que o número 1. Então o número 5 é maior. Tá? Os números negativos acontece o contrário. Quanto mais afastado do número, quanto mais afastado do zero o número estiver, menor ele é. Tá? Então, por exemplo, o menos 5 ele é menor do que menos 1, porque olha como é que ele está mais afastado do zero. Tá? Então, pessoal, se vocês imaginarem, para cá está sempre diminuindo. Vou pegar aqui, para essa parte de cá, quanto mais você ir para a esquerda, menor é o número. Então, menos 5 é um número menor do que menos 4, do que menos 3, do que menos 2, do que menos 1, tá bom? Quanto mais você vai à esquerda, menor o número fica. Quanto mais você vai à direita, maior o número fica, ok? E aí vem um negócio chamado número oposto, número simétrico. O que significa isso, pessoal? O número oposto é um número que está à mesma distância do zero que outro. Oxe, professor, o que você está falando aí? Por exemplo, o número 2, ele está a 2 unidades de distância do zero, tá vendo? Ó, 1, 2. O menos 2 também, ó, 1, 2. Então, a gente diz que o 2 e o menos 2 são números opostos, tá? Imagina que você está se olhando no espelho, tá? Você está vendo o seu reflexo. Quando você levanta o braço direito no espelho, ele provavelmente vai levantar, o seu reflexo vai levantar o braço esquerdo. Não é assim que funciona? Então, aqui é a mesma coisa. Quando você imagina que você está olhando no espelho. Então, retomando. Se você levanta o braço direito, no espelho ele vai estar levantando o braço esquerdo. É mais ou menos o que funciona aqui, o oposto simétrico. Tá bom? Então, qual é o oposto do 3 positivo? É o 3 negativo, porque eles estão à mesma distância do zero. Qual é o oposto do 4? Ó, o 4 positivo ele está a 4 unidades de distância do zero. Quem é que está a 4 unidades de distância do zero no lado negativo? O menos 4. Então, pessoal, se perguntarem para vocês qual é o oposto de um número, é o mesmo número com sinal trocado. Tá? Então, o oposto do menos 4 é o mais 4. O oposto do menos 80 é o mais 80. O oposto do mais 100 é o menos 100. Tá? Então, o oposto é um número com sinal trocado, que eles estão à mesma distância, a gente diz equidistante do zero, tá? Da origem. Só que muitas vezes não vem essa palavra oposto, vem a palavra simétrico, que significa exatamente a mesma coisa, tá bom? Se vier a palavra oposto ou a palavra simétrico, é a mesma coisa na hora de resolver a atividade. Então, esse é o comecinho dos números inteiros. A gente utiliza os números inteiros para muita coisa. A gente utiliza os números inteiros principalmente para fazer as contas, como eu dei o exemplo, né? No caso, 3 menos 5, a resposta vai ser um número inteiro. Mas vocês também utilizam, por exemplo, quando vocês assistem um jornal, ou quando vocês veem a temperatura, por exemplo. Nos Estados Unidos, o inverno está bem rigoroso e a temperatura foi 30 graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero, 10 graus abaixo de zero. Isso é uma temperatura negativa, tá bom? Quando você lê uma notícia e fala que um determinado submarino está numa profundidade de, sei lá, 20 metros, 30 metros. A gente fala profundidade, a gente também está falando de algo que está abaixo da superfície. Abaixo da superfície, geralmente, a gente considera com números negativos, tá? Então, você vai poder utilizar os números negativos para falar de profundidade, de altitude. Você vai poder, por exemplo, falar de temperatura abaixo de zero, você utiliza o número negativo. Antigamente aparecia em alguns elevadores, né, quando você queria ir para o subsolo, né, abaixo do solo.
Você entrava no elevador e estava lá escrito assim, -1. Significava que era o primeiro subsolo. Então, você iria abaixo do térreo, tá bom? Então, para isso servem os números negativos no dia a dia e para fazer determinadas contas. Quando você, por exemplo, está devendo no banco. Eu estou com um débito no banco de... Eu estou com uma dívida no banco de R$ 500. Então, lá no seu saldo vai aparecer um sinalzinho de menos. Menos 500, ou dívida, ou débito, dívida, enfim. Tá bom? Então, os números inteiros eles são muito importantes e a gente vai aprender a trabalhar com eles durante as próximas aulas. A atividade de hoje é só relacionado a números inteiros, opostos, simétricos, tá bom? Bem facinho. Vai lá na plataforma, faz a atividade e depois volta para o canal para você assistir a aula de PD1, tá bom? Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Façam a atividade, assista a próxima aula que é de PD1 e qualquer dúvida é só me procurar, ok? Até mais.